Mas vamos lá, a gente tinha falado, João, de perdão sob a ótica do que mesmo? Você primeiro falou do julgamento, agora você falou da conciliação. Eu queria falar agora do acolhimento. O perdão como acolhimento. Uhum. A ideia dessa ótica do perdão, desse prisma do perdão, é compreender o outro que eu acho que não agiu de forma adequada. Eu vou buscar compreender. Portanto, é sempre o exemplo, coitado do João Henrique está aqui do lado, que pena. O João Henrique me ofende. Ao invés de colocar numa situação de juíza julgadora dele e dar o meu perdão como uma pessoa superior, eu falo, tá bom, eu te perdoo. Não, eu vou buscar compreender as razões pelas quais ele agiu dessa forma. Talvez ter empatia, seria o caso, mas tentar compreender o meu irmão, tentar compreender aquela pessoa que me ofendeu, que agiu de forma que contrariou o que eu esperava dela. Certo. E eu tenho que estar junto, porque a pessoa quando erra, ela também sofre. Eu sofro. A pessoa quando erra, ela também sofre, gente. É que às vezes a gente tá com tanta raiva de quem errou com a gente, que a gente nem enxerga o sofrimento dele ou o que levou a pessoa a agir daquela forma. Então, às vezes é necessário você fazer uma visão global, né, da coisa. É você querer o bem do outro a ponto de compreendê-lo. E quando você compreende, você vai entender as causas dessa atitude equivocada que o outro tomou. Correto. Porque ele teve uma decisão. Correto. Quando ele decidiu por aquilo, às vezes não foi por maldade dele. Ele se equivocou na decisão que ele tomou, mas por quais motivos? Sim. Entendeu? Assim, você tentar... Porque depois que você compreende, você oferece ajuda. Não, e outra coisa, Luzimar. Quantas e quantas vezes a gente, né, as pessoas, tem que fazer determinada coisa e é uma decisão e você vai magoar tal pessoa em detrimento de outra pessoa, é isso, né? Você vai deixar de magoar um, vai magoar o outro. Mas você fez uma escolha, mas era uma escolha difícil. Mas você tinha que fazer, e o outro não entende. Então, esse momento é também de compreender, né? Isso. Essa questão dessa visão que não é a visão do juiz, né? E daí é o seguinte, só retomando aqui, a Du falou um negócio tão bonitinho aqui, eu não vi, tá no outro vídeo, no vídeo que caiu, né? O Carlos está de volta, voltei, e o Carlos, ele é instigador, cidadão instigado. Ele diz assim, existe uma linha tênue entre o perdão e a vingança? Eu acho que não é nada tênue, não. São coisas assim totalmente... Porque a vingança, se você busca a vingança, você não perdoou mesmo. Ou você perdoa, ou você não perdoa, ou você não perdoa também e fica na tua, ou você não perdoa e se vinga. O que eu acho que são acontece... São totalmente opostas. O que eu acho que acontece são coisas que são comuns entre o perdão e a vingança. Nossa, mas que loucura! Pelo seguinte, o que é a vingança? Exemplificando de uma maneira bem simples, tipo uma criança de 10 anos, 8 anos. A vingança eu tomo veneno e espero que o outro morra. O perdão, quando você não liberta-se do perdão, aquilo te faz o mesmo mal que a vingança, que está dentro de você e você não consegue soltar aquilo ali. Está corroendo. Eu acho que essas coisas são bem comuns entre a vingança e o perdão. Eu sempre achei que são. É uma visão meio estapafúrdia da coisa. O que tem em comum entre vingança e o perdão é a mágoa. Porque a mágoa gerou o perdão, a necessidade do perdão. Você foi magoado, você foi atingido, você foi ferido, e aí há a necessidade de perdoar, porque alguém te feriu. Outra coisa, gente, também não é assim. Você precisa dar o tempo para se reerguer,
para cicatrizar um pouquinho aquilo, para você conseguir digerir essa ideia e conseguir perdoar também. Não é assim, papuf, levou um tapa na cara e você já... E o Carlos falou... Mas é prática. Pensar o perdão de forma dialética, ele está dizendo, pensar o perdão de forma dialética. Então, é assim, pensar o perdão o que diria, batendo em contradições, eu fico meio... Como é que seria essa dialética de pensar o perdão como uma dialética, né? Mas o quê? Como um construto, uma coisa que você vai conversando. Olhando os vários lados pode ser. Do perdão. Até né? Empiricamente, como diz a essência da palavra. Isso. Dialética. Isso. Aí ele fala, qual o caminho a seguir? O caminho a seguir para você perdoar-se e perdoar? Pro perdão... a Júlia falou que tem que ter mais programa. Eu prefiro ver sempre o perdão nessa ótica do acolhimento. Porque, sinceramente, se eu olhar o perdão pela ótica do julgamento, eu não consigo perdoar. Porque eu não consigo me sentir... Eu me sinto mal em falar para o outro assim, fulano, eu te perdoo. Eu não consigo. Porque eu não me vejo superior a ninguém para manifestar o meu perdão, entendeu? Você não é dona desse julgamento. Não sou dona desse julgamento, porque o único capaz de julgar é Deus. Então não sou eu. Eu prefiro olhar o perdão sob essa ótica do acolhimento. Correto. Você me magoou, eu vou entender o que aconteceu. Cara, não é simples, né? Não é. Porque pancada. Às vezes, de certa forma, a gente também a gente tem que olhar também a nossa responsabilidade no ocorrido e não se fazer tanto de vítima. Porque às vezes a gente é magoado porque a gente provocou a vida inteira uma situação, o outro fala uma coisa, aí você virou vítima. Alguém falou de terceirizar a coisa, né? Isso. Karina Lima, eu perdoo vocês. Obrigado, Karina. Já está concorrendo. Hoje vai dar trabalho, porque eu acho que vai ter três locais pra gente olhar quem comentou para poder fazer o sorteio. São 3 vídeos. No outro vídeo teve mais o que... Quer que eu ajude você? Isso, filha, a gente quer ajuda, mas aí no finalzinho, tá? Por isso coloquei a questão da vingança. Olha o que a Cris Lopes fala. Pra mim, o perdão, na maioria das vezes, volta lá, imperceptível. A Cris Lopes. Tá. Certo. É imperceptível, acontece sempre, sem mesmo a gente perceber. Exatamente, Cris. É uma coisa assim, vai acontecendo, mas você precisa... esqueci que você me fez. Não, é preciso você ter uma atitude de buscar... Sabe aquela coisa assim? Às vezes eu faço esse trato comigo mesma, de não falar mal de ninguém. Aí eu saio na rua e vejo uma pessoa, aí dá vontade de falar mal, de criticar a pessoa, aí eu volto, não vou. Aí não vou. Daqui a pouco eu já vai virando rotina. É bem interessante. Essa questão do perdão, comece a analisar quem te praticou o que você acha que foi o mal. Analise. Acolha essa pessoa. Você acredita, Luzimar? Eu conheço pessoas que simplesmente nunca pediram perdão. Eu acho que poderiam começar com pequenos perdões. Você vê, né? Tem. O pedir. É difícil falar assim, olha, você me perdoa o que eu fiz? Tem gente que não faz isso, cara. Eu acho mais legal, assim, você às vezes, você ir lá e pedir o perdão, porque você reconheceu que você errou, do que aquele eu te perdoo. Sabia? É uma coisa de... quando eu falo assim, eu te perdoo, você tá sendo eu me sinto poderosão. como juíza da situação. Agora, pedir perdão, eu acho legal, porque eu falo, vou pedir logo, porque esse negócio que eu fiz, eu errei. Bem que João Henrique sabe, ele me conhece, eu prefiro pensar 2, 3, 1 milhão de vezes antes de falar. Porque tudo que você põe pra fora, você não põe goela abaixo de novo. Eu já prefiro falar depois 1 milhão de vezes do que pensar. A gente quebra a cabeça às vezes. Não, o João Henrique já vomita e depois fala, desculpa. Eu não. Eu penso 1 milhão de vezes. Vai depurando, né? Só tem um meio século só, gente. Calma. A Karina Lima pergunta assim, amor. A dificuldade em perdoar pode estar atrelada ao medo de que se repita o que lhe magoou?
da situação se repetir? Pensa bem, gente. Vamos pode. imaginar. Pode sim. Mas esse medo, a Karina falou. Esse medo, Karina, eu fico pensando. Outro dia a gente fez uma live sobre a inconstância, não, sobre a impermanência. Uhum. Tudo na vida muda. O que é de um jeito pode mudar. Os teus momentos felizes, daqui a pouco serão momentos tristes. Os momentos tristes são felizes e a gente vive nessa alternância a vida inteira. Se você deixar de perdoar com medo de que aquilo aconteça de novo, você não vai estar permitindo que a vida flua. Uhum. Porque na vida vão existir alguns momentos em que você vai se sentir triste. Então é inevitável. Eu penso que não vale a pena você deixar de perdoar por conta desse medo de coisas que você sabe que vão acontecer. O que não se pode é depositar todas as tuas fichas de felicidade nos ombros de uma única pessoa. Sim, Por exemplo, eu acho que o João Henrique vai me fazer feliz. Portanto, eu deposito todas as minhas fichas nele. Ele vai e me decepciona. E aí eu fico triste porque ele não me fez feliz. Mas eu é que deveria ser feliz. E você tá feliz? Você se fez feliz? Então, assim, sou eu que tenho que me fazer feliz. Eu acho. A gente tem que fazer muitas reflexões. Eu acho, Karina, eu conheço gente que perdoou uma traição conjugal um monte de vezes. Até a última vez que a pessoa falou assim, eu não vou perdoar mais. Foi o limite dela, né? Então, nesse sentido que você perguntou, é meio como um jogo arriscado. Arrisca, mas pensando que o mais importante na situação vai ser primeiramente você. Você tem que dizer assim, olha, eu vou te dar uma chance sim, mas eu tenho consciência de que pode acontecer de novo, como pode acontecer, assim, se nunca aconteceu, também é possível acontecer, e de novo também é. Aí você vai dizer, olha, para mim, se acontecer uma outra vez, acabou. Se você está certa disso, está ok com isso, tá beleza, deu a chance, o outro não fez, aí você tem que estar de bem com você para dizer assim, olha, tchau, né? Eu vou tocar minha vida para frente, que eu tô cansado de dar chance para você, só dei 2. Posso ter dado 3, 20, 40, enfim, é você que decide a parada. Esse negócio de eu vou te dar uma chance. Uma chance de quê? Não são... sendo conjugal, né? Vamos imaginar num relacionamento a 2, no também casamento, é meio juiz. no namoro. O juiz fala assim, olha, te dá uma chance, pisar fora, puf. Isso. Aí, deixa eu só concluir o meu raciocínio. Certo. Se você fala com o outro, eu estou te dando uma chance, esse relacionamento não é formado por 2? Aí o certo seria, vamos tentar, né? Eu que estou aqui também não tenho a minha parcela. Vamos nos dar uma chance. Vamos nos dar seria o uma correto, oportunidade de refazer esse caminho juntos. Essa é a visão do perdão sobre a ótica do acolhimento, sobre o abraço do acolhimento, Isso, sobre a tese do acolhimento. Eu compreendo, fulano, que você fez isso. Você porque, vê, por isso, tá por tão aquilo. intrínseco em você que você já defende naturalmente. Eu ainda não estou nessa, eu defendo naturalmente a história do julgamento. Um pouco individual. Mas assim, é uma mas coisa é natural. A ótica pela qual você vê, você pode ver o perdão sob essa ótica Sim. do julgamento e se sentir bem, tranquilo com isso. Sim. Eu não consigo. Eu tenho que olhar o perdão sob essa ótica da compreensão. Porque eu sou dessa coisa do acolhimento, da compreensão, de entender as razões do outro. Você entende eu sou assim. Ó, e tem contribuições aqui, tá? Questionamentos. O Carlos, ele vai derrubar nós. Olha só o que ele pergunta aqui. Ele fala assim, será que se pudéssemos fazer uma pesquisa para constar quais sociedades mais praticam o perdão, quais seriam? As mais religiosas, as tribais ou as agnósticas? Aí, eu não sei, de pronto assim, sei lá. Eu sempre fico pensando, existem algumas tribos indígenas que têm umas coisas tão maravilhosas, né? Eu não sei realmente como é que funciona o perdão numa tribo indígena. A gente sabe como é que funciona o perdão
no catolicismo, no cristianismo, no budismo, a gente viu com essa pesquisa que lá é muito mais acolhimento do que perdão. Lá não tem essa coisa do eu te perdoo. Não tem um julgamento. Não tem um julgamento. Aí, Carlos, me vem uma lembrança, só para ter uma ideia do que pode ser numa tribo indígena, determinada tribo, não me recordo agora, quando alguém sai fora do rumo das regras da sociedade indígena, o pajé, o chefe, ele chega pro camarada, foi fulano que errou, vamos fazer uma reunião, chama todo mundo para reunião, e o pajé faz o quê? Ele dita todas as regras. Olha, gente, para a gente conviver aqui, tem que fazer isso, isso e isso. Tá bom? Aí, como diz na minha terra, para quem tem orelha, isso é um pau de brinco. Então, o cara que cometeu tal coisa, ele vai dizer, opa. Ou então todo mundo vai dizer assim, será que foi fulano? Porque o pajé não nominou ninguém, ele só chamou todo mundo. Acredito que numa sociedade tribal, indígena, seja alguma coisa nesse sentido, né? Mas perdão é magnânimo e está em todas as religiões, porque Deus está em tudo. Eu acredito assim. Isso. E o Carlos fala, estou viajando aqui. Depois ele fala, o perdão na perspectiva sociológica, que ele é sociólogo. Nesse caso, perdoar não necessariamente significa ficar com a pessoa. Exatamente. Sim, então, assim, nesse caso do casamento, não necessariamente. Você pode perdoar e falar, olha, eu compreendo que você fez dessa forma, eu tô aqui para te ajudar, porque também você pode, quando você compreende, você também estende a mão. Você também pode oferecer ajuda, se for o caso, né, da pessoa também aceitar essa ajuda. Aí você fala, olha, mas para mim eu não quero mais. O fato de você não querer mais se relacionar de forma conjugal, num namoro com essa pessoa, não é porque você não perdoou. Então uma coisa não está ligada com a outra. E o Carlos, ele diz aqui, afirma, mas o perdão é uma ferramenta também que serve para excluir aquele que não merece perdão. E quem não merece perdão? Ele está dizendo juiz. Quem merece ou não merece perdão? Olha o juiz, vamos, né? Eu até lembrei aqui, eu não ia falar, Luzimar, a gente lembrou da faculdade, isso há 20 anos atrás, tinha um sistema na época medieval que chamava-se juízo de Deus, eram as ordalhas. A pessoa era um herege, né? Então ele ia para a ordalha, que era meio que um sorteio, tinha um instrumento lá, e aí se o cara fosse sorteado ou não, ou caísse em um determinado lugar ou não, ele era dito como inocente. Isso era uma regra medieval, né? A Thelma Navarro está aqui com a gente. Boa noite, Thelma. Boa noite, Thelma, obrigada. Querência na área, deixa eu ver aqui. É o Borsato. Boa noite, meus queridos. Querência na área. Boa noite, Paulo Henrique. Isso aí. Legal. Vou colocar aqui Aí tem essa questão Aí tem outra coisa que é muito importante. É a questão do perdão como uma obrigação. Desde que a gente nasce, papai e mamãe ensinam a gente de que a gente tem que perdoar. Aí a gente vai pra igreja, aí ensina que a gente tem que perdoar. Aperta a mão do amigo que tá abrindo. O irmãozinho, tem que perdoar o irmãozinho, tem que perdoar em casa, tem que perdoar. E a gente cresce que a gente tem que perdoar. É uma obrigação. Olha só, os amigos se encontrando aí, ó. Paulo Henrique Borsato e o Carlos Alberto João. O Carlos é de Querência, é isso mesmo. São os dois vereadores. Estudamos juntos, meu amigo de longa data, que legal. Então, desde cedo a gente é levado a perdoar o outro. Perdoar quem te ofendeu, como uma obrigação. E às vezes a gente se sente até mal de não perdoar. O Leo que deu essa ideia assim, de que às vezes fica se sentindo mal porque às vezes não consegue perdoar como gostaria. A Cris Lopes fala uma coisa aí. Cada pessoa sabe o seu limite do perdão. O bom é perdoar. Mas eu tô entendendo o que o Leo falou agora, Amore. Agora eu tô entendendo. Sabe o que? Entendeu assim, também. Não, eu errei tão feio que eu não mereço me perdoar. Mais ou menos assim. Não, no caso dele. Falando por mim. Não, no caso dele, ele ainda concordou ali comigo. Ele disse que era questão de ele se sentir numa questão de julgamento. Mas do acolhimento, eu acho que ele já consegue. Tá, mas a questão da imperfeição, eu errei tão feio que eu não me perdoo.
E é um erro muito grande, né? Você tem que começar a se perdoar para depois... Aí a gente vai chegar ali. Mas a gente está vendo o perdão como uma obrigação que já incutem na cabeça da gente. O que a gente rezava? Rezava o Pai Nosso. Ainda hoje, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como Dívidas. nós perdoamos. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Portanto, eu me relaciono com a divindade, me relaciono com Deus, no seguinte sentido: Senhor, me perdoa na mesma medida que eu perdoo o meu irmão. Se eu não perdoar o meu irmão, o Senhor não me perdoe dos meus pecados. Não é? Isso. Então, a gente desde cedo foi levado a entender que eu preciso perdoar o meu irmão. Porque senão eu não vou ser perdoado por Deus. Se eu não perdoar ninguém... É meio que tomar lá da cá, né? Não, mas é como é o amor. O que se fala do amor também? Amar, o que Deus ensina também? Você está falando da oração da montanha, então? Amar ao próximo como isso. Então, qual é a medida do perdão? A medida que eu perdoo o meu irmão. Qual é a medida do uso para amar o meu irmão? A mesma medida que eu me amo. Correto. Tá? Então, do amor a gente entende que é preciso se amar. Vamos entrar agora na doutrina espírita. Não é que vamos entrar. O Paulo Henrique falou aqui, ó. Segura aí, Luzimar, não perde aí não. Na doutrina espírita diz que se eu errei, eu pedi perdão para você. Cabe a você perdoar ou não. Porque quando eu peço perdão, eu me entrego à sua decisão. Caso você não me perdoe, aí o problema é seu. E você irá carregar essa angústia. Então, na verdade, Paulo, eu acho assim, que independente, é o que eu penso, de você pedir ou não, essa decisão já cabe ao outro. Independente de você pedir ou não. Essa questão dessa bagagem que o outro está carregando, que é a dor de ter sido ofendido, de ter sido magoado, de ter sido traído, de ter sido... Essa dor já está com ele. Então, independente de você pedir perdão, não precisa estar lá. Vai caber a mim. Ele te perdoa de longe. Então, mesmo que eu não fale nada, vai caber a ele. Ele está na lua, você aqui na terra e ele vai te perdoar. Mas eu entendo que cabe a quem ofendeu pedir perdão para se livrar também desse peso. Aham. Tá? Então, aí vamos voltar lá naquela questão do perdão como obrigação. A gente é ensinado a perdoar o irmãozinho, a perdoar o amiguinho. Só que, quando é que nós fomos criados, quando é que nós somos ensinados a nos perdoar, João? E hoje tem muita gente sofrendo... Difícil, né, para a sociedade. Pela falta desse auto-perdão. Porque a gente foi criado sempre para perdoar o outro. Uhum. Mas a gente se esquece. Porque é muita cobrança. Entendi. Só que na verdade, sempre esse é o primeiro perdão de todos. É o auto-perdão. Porque somente eu é quem posso me perdoar. Quando eu peço perdão para o meu irmão, não é ele que vai me perdoar. Sabe? Ele perdoa dentro do coração dele. Mas quem apaga essa dor sou eu. Porque sou eu que tenho que me perdoar do próprio erro que eu cometi. Parece meio... né? meio filosofia. É meio filosófico, mas é isso mesmo. Por exemplo, o João Henrique bateu em minha face. Pá! Tá! Levei 2 porradas. Não, tá. Eu resolvo compreender e acolher. Não, bater não é chato, né, gente? É violência contra a mulher. Mas é uma alegoria, né? E eu resolvo perdoar porque eu entendi o que levou ele a cometer essa insanidade e tal. Perdoei, já não me dói isso aí. Só que ele me pediu perdão, mas o fato de eu perdoá-lo não alivia a dor que está dentro dele. E que deveria... Por que não apaga essa dor que está dentro dele? Não adianta eu falar, João, te perdoei. Não adianta eu falar isso. O que vai ter que acontecer é ele se perdoar do mal que me causou.
Então, Não vai ficar completo a coisa. o auto-perdão é extremamente necessário. Mas por que a gente se cobra tanto, então? Por que a gente se cobra tanto de essa dificuldade tão grande de se perdoar? Não é, gente? Que a Maria tá fazendo Ô filha, depois você vem, meu amor. uma consulta aqui. Se ela Depois pode você vem. jogar. Não, espera filha, agora não. Espera um pouquinho que a gente tá fazendo live. Dia de live não dá pra gente ficar conversando. É que ela tava jogando e a gente deu uma cortadinha ali no jogo. Perdão aí, Isso. Luzimar. Por que a gente tem tanta dificuldade desse auto-perdão? Né? Pensando, cá nós dois com os nossos botões. Por que a gente Porque tem? Tem uma explicação? O que eu acho. Então diga É lá. sempre o que eu acho. Porque a gente acaba não admitindo que a falha faz parte do ser humano. Porque eu não admito isso no outro também. Por isso que eu falei do negócio do imperfeito que o Leo falou aqui. Né? Eu sou imperfeito. Mas é claro que eu sou imperfeito. É por isso que ele não consegue falar assim, mas eu sou tão imperfeito quanto o outro, ele não consegue se colocar na posição de julgador. Compreendo? Por isso que ele é mais fácil ele se colocar na posição de acolhedor. Mas a gente tem essa dificuldade de aceitar a falibilidade. Acho que sim. Falível, isso? Que o ser humano é falível. Então, do mesmo jeito que eu acho que o outro, toda vez que ele erra, é o fim, e eu tenho dificuldade de acolher o erro do outro, eu tenho muita dificuldade de acolher os meus próprios erros. Porque essa dificuldade de enxergar o ser humano como um ser falível não é só de mim para os outros, é de mim para mim. O que você está dizendo, então, é que da mesma forma que do outro jeito você se considera um juiz, dessa forma você se considera uma pessoa que não tem erros, porque você errou e você é tão perfeito que você não se perdoa. Não, assim, não é que eu sou tão perfeita, mas eu não aceito. Eu não aceito, porque essa dificuldade de se perdoar é porque a gente não aceita que o ser humano seja um ser errante. Inclusive eu, porque sou humana. Então, a partir do momento que eu me acolho também, veja bem essa questão do perdão como acolhimento. Eu acolho as minhas faltas, as minhas falhas, eu acolho os meus erros. É aquela coisa do amor próprio. Porque quando eu me olho com amor, eu me respeito. E aí, nesse sentido, só eu vou saber por que eu agi errado daquela forma que está me machucando. Porque só a gente é que pode se recompor e se modificar. Não adianta eu te perdoar, João, porque você vai se recompor com o meu perdão? Você vai se modificar com o meu perdão? Não, você só vai se recompor e se modificar quando você perdoar a si mesmo do que você causou a mim ou causou a outra pessoa. Verdade. E aí tudo muda. Eu vejo que tudo muda a partir daí. Verdade. Vê aí o que o Carlos fala. O difícil é perdoar o desconhecido. Esse talvez seja o nosso grande desafio. Perdoar o desconhecido? Perdoar uma pessoa que a gente não conhece de perto? Será que é isso? Alguém que a gente não conhece. Uma figura pública, por exemplo? Será que é isso? Ou não? Ou estou errada? Alguém que não é do seu convívio, mas que errou feio com a coletividade. Por exemplo, no caso dos professores, perdoar os deputados que votaram para que as aulas fossem presenciais. Como é que você vai votar? Ô Carlos, como é que você vai... Como é que você vai perdoar o ratinho, por exemplo? Não vamos entrar em política, mas é um exemplo, é uma alegoria também. Seria mais ou menos isso? É nesse sentido, né? E olha, Luzimar, nós já passamos 10 minutos, bem que a Julinha falou. Das falhas, né, gente, da conexão. Verdade. Hoje foi difícil, a empresa de internet daqui de casa não está colaborando. Então já vai a minha crítica hoje. Construtiva. Olha, menina, eu tô... Tá? Gente, olha, então, o que a gente guarda disso tudo? Que o perdão está atrelado necessariamente ao amor. Certo. E o amor, para ser amor, ele tem que ser incondicional. Porque se eu ficar colocando condições, limites, imposições ao
amor Não é amor, né? não é amor. Não é perdão, Então, não é amor. eu tenho que amar os defeitos, eu tenho que amar, assim, com defeito, não é amar o defeito da pessoa, não, isso aí não. É amar a pessoa com os defeitos. Do jeito que veio da fábrica. Pô, isso não indica que a pessoa não possa se perdoar de muita coisa e se aperfeiçoar também. Porque esse é o objetivo da vida, né? A gente constantemente se aperfeiçoar, constantemente melhorar e dia após dia a gente se amar e se perdoar. Isso é essencial, Que bonito. né? Mas é Joiado. isso, gente. Joiado. Olha, então nós vamos ficando. Falta coisa, né? Porque o assunto é O maravilhoso. assunto né? é bom. É. Ô, gente, nós vamos ficando por aqui. Já pedimos perdão pelas faltas, pelas falhas internéticas de hoje. Deu um probleminha aí, mas deu chegamos ao problema. fim. Conseguimos chegar num debate gostoso, E o Carlos está aqui. bem frutífero. Perdoar aquilo de muito ruim. Não entendi. Muita coisa boa acontecer. Ou seja, eu perdoo até não passar por uma situação que nos coloca à prova de fogo. Ah, sim, a gente diz que perdoa até. Eu acho que, na verdade, Carlos, tudo que a gente fala, só na prática pra gente saber, tá? Na Porque hora a gente H. fala muita coisa, eu perdoo isso, na hora não perdoa. Ou isso é imperdoável pra mim, na hora você perdoa. Então, só a vivência, só a experiência, só o peso da verdade mesmo e do presente pra gente saber como é que vai agir. Né? Eu agradeço imensamente, foi bom, muito bom. Adorei a live, Carlos Alberto João. Nós também, Carlos, bicho. Bom apareça demais. mais vezes. Obrigada a cada um de vocês que apareceu aqui na live, que trocou ideia com Show a de gente. bola. Como de costume, já a gente volta com o sorteio. Valendo. Uma sessão de hipnose, de hipnoterapia com a doutora Viviane Lacerda, lá de Maringá. Nós vamos Isso. fazer esse sorteio. É muito bom, gente. É maravilhoso. Eu já A fiz, hipnose, tá? Eu também já fiz e é maravilhoso. O Carlos está nos parabenizando. Obrigada, Parabéns Carlos, a todos demais. nós que estiveram aqui, que passaram aqui, deram aquela olhadinha e foram embora. Foi fazer um bolo, um café, voltou, deu um alô, deu uma chamadinha ou não falou nada. Obrigado a todo mundo, obrigado àqueles que estão assistindo agora. Depois que nós gravamos, tem um outro vídeo que caiu e tal, enfim. Obrigado sempre, porque a gente sempre procura ter sabedoria através desse encontro semanal, toda terça-feira às 19h30. Então, nos vemos na próxima terça e daqui a pouquinho para o sorteio. Valeu, meu povo. Beijo, pessoal. Até daqui a Beijão. pouco. Vem cá, Maria, desligar o negócio ali. Tchau, gente. Que a gente vai fazer, vamos pegar os nominhos aqui. Tem que Opa. voltar no outro Opa, não tem. vídeo. Isso, Maria, aperta ali para a mamãe fazer um Aperta favor. ali. Daqui a pouco a gente Concluir, volta. Concluir.